O tesouro que jaz na profundidade infinita de sua alma é seu melhor amigo. Anjo Uriel. O anjo Uriel é associado a inúmeras fábulas e lendas, nas quais a identidade deste orbe angélico assumiu uma variedade de formas e características diferentes, pois Uriel sempre foi considerado muito versátil ao realizar feitos de grande magnitude. Os nomes que já foram atribuídos a Uriel são Fogo de Deus, Anjo da Presença, Chama de Deus, Regente do Sol, Arcanjo da Salvação, o Intérprete Celestial e o Príncipe da Verdade e do Conhecimento. Literalmente, essa nomenclatura não tem fim. Uriel é o anjo que permeia a entrada do Jardim do Éden com a espada flamejante, como um querubim. Foi ele o encarregado de enterrar o corpo de Adão no paraíso. Uriel foi designado para acompanhar Noé e foi o primeiro ser a contar-lhe sobre o dilúvio iminente. Esse anjo também recebeu o livro da Cabala como presente a ser dado ao homem. Uriel era o mago da alquimia, que deu sua protociência aos grandes químicos, como dádiva à humanidade. E a lista de atividades de Uriel era ainda tão mais rica de significado que esse anjo passou a ser conhecido como um dos anjos imortais que acompanhavam o Deus imortal. A orbe cor-de-rosa de Uriel representa a união de céu e terra, manifestada por meio da beleza do coração humano. É o fruto do casamento entre a proclamação física do raio vermelho e o despertar divino do raio branco. Nessa forma, o raio cor-de-rosa que se derrama dele representa o amor incondicional. É a magia do amor que podemos oferecer a outra pessoa, um ato de pura doação, livre de interesse particular. É o amor que transforma e transcende o eu, levando-nos pela compaixão a um estado de maturidade espiritual. Esse é o amor incandescente e repleto de carisma, pois aquele que é dotado desse poder será fiel à noção de um coração totalmente aberto. Tais são as pessoas que se mostram calorosas e cordiais com os outros, usando consolo, tranquilidade, empatia e inspiração edificante como ferramentas para tocar os corações da coletividade. Abundância, liberdade, amizade, compaixão e confiança são seus lemas. O amor eterno é seu raio de ação. Essa esplêndida força angelical também pode receber os nomes de Ouriel, Auriel ou Oriel. E como anjo do destino, este companheiro divino conhece plenamente os segredos de nossa encarnação pelos estratos de tempo passado e futuro. De fato, sendo companheiro, Uriel mantém um forte vínculo com o conhecimento de nossa jornada de vida, iluminando nosso caminho, conforme avançamos cambaleantes, ajudando-nos a trazer nossa alma de volta ao corpo, se escolhemos deixá-lo libertar-se da adversidade, da doença e dos excessos. Desse modo, na Atlântida, Uriel regia a congregação dos companheiros que assistiam ao sumo sacerdote Ra-Horus, cuja energia visionária era aplicada mediante as faculdades da profecia, da arte e da beleza. O símbolo de Horus, na Atlântida, era a conhecidíssima figura do 8, o símbolo do infinito, que representava a capacidade de Horus de aprender os meandros da criação e a paisagem da eternidade, indicando a sacralidade da vida enquanto experiência eterna. Mais tarde, no Egito, acreditava-se que Horus fosse o filho do rei Osíris e da rainha Ísis, ocupando, portanto, uma posição eminente, sendo igualmente identificado como o Sol e a majestade dos reis sacerdotes, os faraós. O símbolo de Horus era o falcão divino, cujo olho, que tudo vê, representava a clarividência, visão aguçada e consciência cósmica. Do mesmo modo, o templo Atlante dos companheiros
era um santuário de profecia, cujos rituais tinham por objetivo despertar o olho que tudo vê, ou seja, a clarividência. Dos 12 templos dispersos pelas congregações, esse era um dos mais belos, também circular. Ele refletia o caráter da inclusividade do companheirismo, que é tudo um só. O templo era pintado de branco, cor-de-rosa e azul cobalto, incrustado com quartzos rosas, transparentes e verdes prássino, e também pedras da lua e opalas, usadas para promover a sincronia do casamento ímpar entre céu e terra. O cor-de-rosa do quartzo rosa expandia a vibração dos fiéis com a natureza do chakra cardíaco cósmico e universal. O arcanjo Uriel rege o 8º chakra, o chakra do coração universal, enquanto Zadkiel rege o 10º, o chakra do coração cósmico, conectando o amor individual à ideia do amor universal, de que no universo todos os seres vivos são uma força interconectada, o que faz surgir o companheirismo, pois o chakra do coração universal é o caminho pelo qual a alma desperta o corpo mental da pessoa, iluminando a convicção no fato de que tudo que está em cima também está embaixo, e assim esclarecendo o poder do discernimento espiritual. É por esse chakra que a objetividade desperta e promove o abandono de crenças condicionantes, que já não funcionam como realidades na perspectiva de levar nossa vida como seres espirituais em uma jornada humana. Além disso, é pelo coração universal que recebemos mensagens oraculares dos reinos espirituais, mensagens essas que são transmitidas aos 7 chakras pessoais dos corpos físico, emocional e mental. Os Atlantes ritualizavam constantemente sua conexão com o universo por meio deste chakra, pois ele era o vetor de força que sempre os conduzia à convicção da realidade não local do amor, de que o amor é tudo o que existe, é a consciência sutil de tudo o que existe e, portanto, evoca o companheirismo como ingrediente essencial do cosmos. Assim, pergunte-se como você pode atrair a força de Uriel para seu próprio coração. As perguntas abaixo ajudarão a trazer a existência de Uriel para sua experiência de vida e, enfim, para sua alma. Aqui, o objetivo é permitir que essa presença angelical circule por todas as células de seu corpo, de maneira que graça e verdade efetivamente se tornem carne. Portanto, quando você invocar Uriel e a força desse maravilhoso companheiro, logo o chamará ao propósito do amor e a sua vida será transformada para sempre. 1. Meu coração está aberto ao amor? 2. Minha vida é um caminho para o companheirismo? 3. Que aspectos de meu ser orientam meu amor? 4. Sinto que meu amor pode abrir as portas da minha intuição? 5. O amor mencionado aqui não é sentimental. Sendo assim, você consegue perceber a diferença? 6. Quem eu vejo em minha comunidade ou no mundo como um exemplo desse amor? 7. Realizo algum ato de compaixão em cada dia? 8. Com que frequência exercito a minha presciência, minha clarividência? 9. Desenvolvi a capacidade da visão interior em uma situação de companheirismo? 10. Eu escolho com quem partilho o pão? Em outras palavras, desfruto de uma refeição na companhia de alguém? 11. Consigo perceber a interconectividade da vida como um todo? 12. O que eu gostaria que Uriel me trouxesse especificamente? Estude essas perguntas com atenção, tentando fazer emergir sentimentos profundos de seu núcleo interior e permitindo que as respostas permeiem o tecido mesmo de sua alma. Como resultado, você experimentará uma serenidade maravilhosa em seu íntimo e ela
permitirá que a verdadeira orientação influencie as principais decisões de sua vida. Se isso não acontecer, busque técnicas de cura com um profissional de sua confiança para ajudá-lo a eliminar a toxicidade física e emocional que turva sua percepção. Tente se libertar da força que aprisiona o aspecto sobrenatural de sua vida e bloqueia sua sensibilidade para receber orientação angelical. A fé inspirada por Uriel inevitavelmente o ajudará, porque ela vibra em harmonia com o máximo bem e o máximo amor celeste. Quanto mais permanecemos no poder do reino angélico, mais meditamos sobre suas energias sutis, mais rogamos pelo auxílio angelical e mais sentimos seu efeito essencial em nossa vida, pois precisamos lembrar apenas que seu poder amoroso é uma frequência onipresente e nossa vibração pessoal desacostumou-se a receber essa transmissão sutil. Portanto, habitue-se a meditar com regularidade, pratique cânticos e orações, e você sentirá que se conectará mais facilmente com a supervia intuitiva em que circulam os anjos. Durante a colonização do Egito, depois do dilúvio que levou a Atlântida para seu túmulo nas águas, Ra-Horus levou a congregação dos companheiros para a Grécia, onde lançaram as sementes de uma civilização que veio a exercer, como sabemos, enorme influência no desenvolvimento do mundo ocidental. Embora essa colonização tenha ocorrido muito antes do período arcaico do 8º século a.C., período que a história tradicional sugere como da formação da Grécia Antiga. No início da história da Grécia, surgiu uma mitologia que transformou o sumo sacerdote Ra-Horus na pessoa de Apolo ou Febo, na tradição romana. Apolo era o segundo deus grego em importância, perdendo apenas para Zeus, pois Apolo era o deus do sol, da profecia, das artes e da música, e era cultuado por sua natureza pura e purificadora. De fato, usava-se um símbolo do sol para representar Apolo, pois como Ra-Horus, ele parecia não apenas ter nascido do sol, mas ser uma sublime irradiação de sua presença, de modo que o sol dominava a evocação desse ser divino. Como o sagrado templo de Ra-Horus na Atlântida, o culto a Apolo inspirou o famoso templo de Delfos. A cidade de Delfos era considerada o ventre da terra, o centro ou ônfalos do mundo, conhecido e o próprio núcleo de todas as coisas sagradas, e seu templo foi construído sobre uma fissura aberta na terra. Quando se entrava no templo, via-se a seguinte inscrição sobre o lintel da porta: conhece-te a ti mesmo, sê verdadeiro com teu próprio eu. Nos salões mais internos desse extraordinário santuário, as grandes sibilas aplicavam seus famosos poderes oraculares com incrível perspicácia. Curiosamente, todos os oráculos de Apolo eram mulheres, e havia um sacerdote intérprete para auxiliar as sacerdotisas. Quando elas falavam, como por exemplo, quando a Pítia, conhecida como o oráculo mais célebre, proferia seus peãs de louvor, o sacerdote registrava e interpretava seus dizeres. Portanto, as pessoas iam ao templo por 2 motivos principais: além da adoração do próprio Apolo, para consultar o oráculo em busca de orientação de vida e para purificar-se de crimes que houvessem cometido. De uma perspectiva arquetípica, Apolo representava aquele aspecto do ser que anseia pelo logos solar, a luz do mundo, da qual recebemos cura, elucidação perfeita, perdão, sabedoria e máxima iluminação. Pelo culto a Apolo, as pessoas se conectavam com o divino por meio da beleza da arte e da música, pois Apolo era o patrono da música e da poesia. De fato, as antigas lendas registram que ele levava as divinas musas
e seu coral celestial a curar por meio da música e da harmonia, ambas as quais estão estreitamente alinhadas com o trabalho dos anjos. Hermes, cuja identidade estava relacionada com Thoth, deu a Apolo uma lira extraordinária que, segundo a crença, tinha atributos mágicos que curavam tanto os seres humanos como a natureza. Por isso Apolo era considerado o deus da medicina e da cura, cujo poder ele transmitiu a seu filho Asclépio. O arcanjo Uriel associa Asclépio com as principais medicinas de cura, e as filhas de Asclépio, Ígia, que significa higiene, e Asso, que significa medicina, Acesso, que significa saúde, e Panaceia, que significa remédio universal, eram extensões dessa poderosa cura, cultuadas nos fabulosos templos de Asclépio. Na realidade, o bastão de Asclépio e Hermes, um bastão com as duas serpentes enroladas, ou caduceu, continua sendo o símbolo arquetípico da medicina ainda hoje.